Saudações a todos. Eu quero pedir a você que não é inscrito no meu canal, se inscreva nele, dá um joinha, isso ajuda na divulgação dos vídeos, ativa o sininho, né, para receber as notificações, você será avisado quando eu postar um vídeo. Comente, né, aí abaixo tem um espaço para você deixar o seu comentário e compartilhe esse vídeo nas redes sociais, com seus amigos, no WhatsApp, enfim, com os irmãos de igreja, não importa quem seja. Esse canal, ele pertence ao Atalaia. O que você ouve aqui não é comum de se ouvir nas igrejas ou em qualquer outro lugar. Muito bem, a gente vai ver um texto hoje muito conhecido, se não o mais conhecido da Bíblia, mais citado, né, como eu coloquei aí no título, né, João 3,16, como realmente deve ser anunciado. Aí alguém, né, pode estar pensando, né, mas eu estou pregando errado essa passagem, né? Essa deve ser a primeira impressão, não. Mas ele vai além do que tem sido anunciado, né, normalmente por aqueles que abrem o Santo Livro nessa passagem bíblica. Uma das coisas mais comuns hoje em dia, né, nas igrejas evangélicas é anunciar, né, uma meia-verdade, ou esconder uma verdade, ou ainda manipular uma verdade, né? Isso é muito comum. Isso é feito para agradar as pessoas, né, que estão sentadas na nave da igreja e todas as demais, né, para não ser tão incisivo. É uma prática comum, né, para não ser ofensivo com as pessoas. Então, negligencia a má notícia, a parte ruim de um versículo, né, e esconde essa passagem, essa parte desse versículo, né, que traz uma má notícia e se passa, né, se anuncia, se compartilha apenas a parte boa de um determinado versículo ou numa pregação, né. Então, eu vou tentar aqui pelo Espírito Santo de Deus, né, como diz o título aí, né, a maneira correta de se pregar, de se anunciar, João 3,16. Nós podemos entender isso, né, quando a gente lê o versículo, apenas na parte A, né, como eu vou ler agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então essa é a parte A, é a boa notícia, né, desse versículo. E Deus amou o mundo de tal maneira, né, de uma maneira inexplicável, incompreendida pelo ser humano, está acima da nossa compreensão, a forma como Deus amou o mundo, que Ele entregou, Ele sacrificou o seu Filho, né? Então é comum, muito comum, na verdade, ler só essa parte A do versículo, que é a notícia boa. Mas é importante ler o versículo inteiro, né? É importante ler também a parte B desse versículo, que vai nos mostrar a parte boa. A parte A conta a boa notícia e a parte B nos revela a má notícia. Vamos ver aqui a parte B. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que significam nessas palavras, né? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, né? Para todo aquele que nele crê, né? O crer aí, né, o verbo crer aí, não é a mesma coisa que crer numa cura, numa porta que vai se abrir. Essa fé aí, né, essa crença até o ímpio tem, né? Crer aqui é crer para a salvação, aquele que nele crer, né? Aquele que abrir mão, né? Renunciar a si mesmo, renunciar a todos os seus méritos e colocar todos os méritos em Jesus Cristo, né? Então você renuncia a sua razão, a sua consciência, o seu entendimento, as suas convicções e coloca todas elas na pessoa de Jesus Cristo. Todo aquele que nele crê, você entrega tudo para Cristo, né? Todo aquele que nele crê não pereça, né? Não seja condenado, não seja lançado no inferno e posteriormente, né, após o trono do julgamento, né, o trono branco,
essa alma seja lançada no lago de fogo pela eternidade. Né? Então essa é a parte da má notícia, que normalmente não é divulgada, não é anunciada, né, quando se lê esse versículo bíblico. Por isso que é importante ler ele do início ao final. A parte A você vai dar a boa notícia, né, o que ele fez. E a parte B você vai revelar a má notícia, por que ele fez. Isso é muito importante. Eu espero que os irmãos, você, seja quem você for, se você for crente, católico, budista, espírita, candomblé, não importa, ateu, espero que você esteja compreendendo, né? Estou tentando ser o mais claro possível, né, ao fazer a explanação aqui desse versículo bíblico. Vamos ver uma outra passagem aqui, né, para cooperar, né, com essa explanação, com essa pregação, que se encontra lá em Romanos capítulo 3, do verso 21 ao 24. Romanos 3, verso 21 ao 24. Diz assim o texto. O título é A Justificação pela Fé em Jesus Cristo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Um texto também muito conhecido, né? Nós somos justificados. A justiça de Deus tinha que ser satisfeita. E como era impossível o ser humano cumprir a justiça de Deus, né, ele enviou o seu Filho, né, para satisfazer a justiça de Deus, né, um sacrifício santo, puro. Era a única forma, né, de salvar uma parte, né, uma pequena parte dessa humanidade. Não, a maioria não vai se salvar, mas era a única forma, cumprir a justiça de Deus no Filho. Então você vê como João 3,16 não é só Deus amou o mundo de tal maneira, tem a ver com justiça, e não somente apenas com amor. Né? Verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, né, gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram. Absolutamente todos, à exceção de Jesus Cristo, até João Batista, o maior homem que pisou nessa terra, pecou. Então não tinha, né, como salvar o gênero humano, a não ser através de um sacrifício santo, né, com Hebreus, vou colocar aqui abaixo, Hebreus, acho que é 9, 27, não lembro, mas está aqui abaixo. Não há redenção, né, sem derramamento de sangue, não há perdão sem derramamento de sangue. Então o sangue puro de Jesus, sangue carmesim, foi derramado para cumprir, para satisfazer a justiça de Deus. Porque todos pecaram, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então você percebe que a má notícia ela vem acompanhada da boa notícia. Por isso que eu coloquei o título. João 3,16, como realmente deve ser anunciado. Você tem que dar a boa notícia acompanhada da má. A pessoa precisa compreender. As pessoas, na verdade, precisam compreender. Né? Antes de chegar a boa notícia, alguma coisa ruim, alguma notícia boa antecedeu. Né? Alguma notícia má, na verdade, antecedeu para que a boa chegasse. Isso é muito importante. Vamos ver uma outra passagem aqui, lá em Apocalipse capítulo 22, do verso 18 a 19. Apocalipse 22, verso 18 e 19. Que diz assim: Porque eu testifico a todos aqueles que ouviram as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro,
E se alguém tirar alguma coisa, tirar alguma palavra dos livros dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Olha como é sério, na verdade seríssima essa passagem bíblica, né? Ela nos mostra claramente, o texto nos mostra claramente que há uma punição para quem acrescentar algo a mais nas palavras, nos textos bíblicos, e também há punição para quem retirar, né, textos, expressões, palavras que estão escritas nesse livro. Nos dois casos, né, o Senhor Jesus, ele diz que há uma punição para tal pessoa. O senhor, a senhora, o senhor que é líder, principalmente o senhor que é líder, né, que é o que vai, né, dar conta aí, né, a responsabilidade é maior. Pastores, pastoras, obreiros, evangelistas, presbíteros, diáconos, pregadores, né, em geral, pregadores de agenda, né, que para manter a agenda a gente sabe que é complicado, né, tem que manipular, né, tem que pregar a confissão positiva, tem que acrescentar, tem que dar senão não mantém a agenda. É um ou outro aí que é fiel à palavra, mas o fato é que quase todos têm que manipular. Então todos os senhores, o senhor que é padre, cardeal, bispo, coroinha, você que é de outra religião qualquer, budista, não importa. Essa verdade é para todos nós. Independente de quem seja. O santo livro, ele é santo, é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando. Você pode manipular um livro de história, um livro de matemática, de inglês, de ciência, de literatura, de português, não importa. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, tem uma consequência se for manipulada, se tirar ou se acrescentar. Que é o que mais acontece, é por isso que eu estou gravando esse vídeo, gente. Senhores e senhoras que estão aí, você que é ovelha, né, que acredita em tudo que ouve, acredita em tudo que vê, não examina a escritura, não faz, né, igual os bereanos. É tão claro isso daqui, né, os textos, o discernimento da palavra, as entrelinhas, está tão claro com o discernimento, né, que o Espírito Santo nos dá, que é inacreditável. Às vezes a gente vê e ouve o que está acontecendo dentro das igrejas, como a palavra de Deus, né, ela é manipulada, né? Se tira, se esconde, negligencia, acrescenta, coloca pitadas, né? Coisas que Deus não falou. É sério, meu irmão? Isso é muito sério. Como que a gente pode mudar isso então, presbítero? Como que a gente pode ser o mais fiel possível na palavra, chegar o mais perto possível, né? Voltar à verdade genuína do Evangelho, né? Sem tirar ou colocar nenhuma palavra, absolutamente nenhuma vírgula, de modo a ser o fiel, máximo possível, fiel, né, à instrução, à voz do Espírito Santo, quando estiver com o Santo Livro aberto diante de um povo. Procurar ser o máximo, o mais transparente, o mais sincero, o mais puro, o mais verdadeiro possível. E também, né, declarar abertamente as duas faces, né, da obra salvífica de Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde o amor de Deus mostra o que Ele fez por nós e a sua justiça nos revela o porquê Ele fez por nós. Tem que ter os dois, não dá para só falar um lado, tem que falar os dois, falar sobre o amor e falar sobre a justiça. Na verdade, a boa notícia começa falando da má notícia, né? Qual é a boa notícia? E Deus amou o mundo todo que deu seu Filho unigênito. E qual é a má notícia? Para todo aquele que nele crê, não pereça, não seja condenado ao lago de fogo pela eternidade, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus entregou seu Filho único para que a humanidade, o homem, não passe a eternidade no lago de fogo, em tormento eterno. As duas, elas caminham juntas.
né, esses dois atributos de Deus, o amor de Deus e a justiça de Deus. Se o senhor, se a senhora não compreender isso que eu estou dizendo, vai continuar pregando João 3,16 de forma errada, de forma equivocada, apresentando apenas a minha verdade às pessoas, não apresentando uma verdade, né, inteira, como deve ser dita. Ok, meus irmãos, minhas irmãs aí que estão aí, todos vocês aí, não importa a religião. Bom, eu quero terminar por aqui. Eu acho que já é o suficiente, né? Não sei se eu vou fazer uma segunda parte, mas até aqui o que eu falei, é claro que a gente pode ver outros versículos, dá para ampliar esse estudo, essa pregação, mas eu vou ficar por aqui mesmo, até aqui. Espero que você tenha compreendido. Se quiser perguntar, tem um espaço aí abaixo, se tiver alguma dúvida, meu WhatsApp eu passo. Se quiser comentar, uma crítica, sempre com base bíblica, nós podemos discutir, conversar, né, de uma forma equilibrada, santa, bíblica, sem problema nenhum. Tá bom? Eu espero que tenha edificado a sua vida, a sua fé, e que essa passagem 3 João 16, daqui por diante, né, quem está aí divulgando, compartilhando, pregando de forma errada, apresentando apenas uma meia-verdade, passe, a partir de agora, a pregar a verdade inteira. Mostrar o texto como ele é, os dois lados. Tá bom, meus irmãos, minhas irmãs? Obrigado por estar aqui comigo, tá bom? Até o próximo vídeo, querendo Deus.